Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero estar lendo com vocês Mateus 14, 29 a 31, que diz assim: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quero estar pensando um pouquinho com vocês num ditado antigo dos rabinos de Israel para os seus discípulos ou seus seguidores. Cada rabino da época de Jesus tinha um menino que era criado aos seus pés e era ensinado segundo a sua interpretação do Velho Testamento. As interpretações do rabino eram passadas para esse garoto e ele ia crescendo, aprendendo sobre isso, sobre os ensinamentos, e depois ele levava para a sua vida futura. Eles tinham um ditado que eles diziam assim: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Esse era o ditado dos rabinos antigos para os seus meninos ou seus discípulos, que eram conhecidos também como talmidim. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. O que eles estavam querendo dizer? Que um talmide ou um discípulo deveria seguir o seu mestre, o seu rabino, tão de perto, andando bem atrás dele, a ponto de, ao final do dia, estar coberto com a poeira dos pés do seu rabino ou do seu mestre. Os rabinos estavam querendo dizer, de uma forma mais clara para nós, o seguinte: observe atentamente, ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele, o seu rabino, é o modelo do homem que você está se tornando. E aí nós trazemos para os ensinamentos de Jesus e aplicamos na nossa vida. E aprendemos o seguinte: que os discípulos de Jesus devem prestar atenção nele, olhar atentamente para tudo o que ele faz, ouvir o que ele diz, perceber os milagres que ele realiza, imaginar e dar atenção à maneira como Jesus se relaciona com seu Pai, como fala com ele, porque a grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. E eu diria para vocês, meus irmãos, essa é a nossa grande ambição enquanto estivermos aqui na terra, tornarmos-nos pessoas iguais a Jesus. Podemos não chegar a esse nível, mas podemos ser parecidos com Jesus. Então a grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. Essa também é a nossa ambição como discípulo de Jesus. O que queremos é mais do que saber o que ele faz ou fazer o que ele faz. O que queremos mesmo é nos tornar pessoas iguais a ele. Jesus prometeu que faria de cada um dos seus discípulos alguém igual a ele. Então nada mais natural que Pedro desejasse também andar sobre as águas. Eu fico pensando que Pedro quis andar sobre as águas porque ele entendeu a mensagem de Jesus, que ele deveria ter a ambição de ser igual a Jesus, e se Jesus andou sobre as águas, Pedro poderia andar também. Pedro disse a Jesus: bom, Senhor, se você pode andar sobre as águas, eu também posso. Então basta o Senhor mandar e eu vou. Muito natural, Jesus disse: então venha, e Pedro foi. Aí eu fiquei pensando comigo que além de Jesus, Pedro talvez tenha sido o único ser humano a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas, mas quando viu o vento, começou a afundar, teve medo e gritou, disse: Senhor, salva-me. Jesus atendeu o seu pedido, mas fez a Pedro uma crítica contundente: homem de pequena fé, por que você duvidou? E isso é impressionante, meus irmãos. O único ser humano além de Jesus a andar sobre as águas deveria ser considerado um homem extraordinário, mas Jesus diz que ele é um homem de pequena fé e o repreende por ter duvidado. Ele não poderia ter duvidado. Se ele entendeu que a ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre, ele deveria continuar andando sobre as águas. A pergunta que fica para nós então é essa: do que foi que Pedro duvidou? O que gerou dúvida em Pedro? Não foi de Jesus, não foi do poder de Jesus, não foi da autoridade de Jesus.
Pedro duvidou de si mesmo. Pedro duvidou que fosse capaz de andar sobre as águas. Isso significa que crer ou ter fé em Jesus não é apenas acreditar que Ele é poderoso e pode fazer milagres. O que diferencia um discípulo de Jesus de qualquer outra pessoa é que o discípulo de Jesus não apenas crê em Jesus e em seu poder, mas crê que Jesus é capaz de transformá-lo e fazer dele alguém igualmente extraordinário. Você quer ser uma pessoa extraordinária? Você tem a ambição de ser igual a Jesus? É isso que Jesus quer fazer de você. Estamos diante dessa pandemia, estamos diante desse mar revolto, dessas águas turbulentas, mas assim como Jesus fez, nós podemos andar, nós podemos ter a certeza que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Senhor. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas Jesus está te dando autoridade e poder para você repreender a ação do mal, em nome do Senhor Jesus. A ambição do discípulo, meus irmãos, é ser igual ao Mestre. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você duvidou de si mesmo, sim, você duvidou. Na verdade, você duvidou também de mim, duvidou que eu seria capaz de fazer de você alguém igual a mim. Meus irmãos, fé, portanto, tem a ver com essas duas dimensões. Fé é confiar em Jesus, fé é crer em Jesus, mas fé também é crer que Jesus pode fazer e quer nos transformar em pessoas exatamente iguais a eles. Fé é crer em Deus, fé é crer em Deus e acreditar em você. Deus acredita em nós, mas nós precisamos acreditar em nós. Me lembrei da irmã que, muito incentivada pelo pastor da igreja a ter fé, ela era uma garota e morava lá no sertão nordestino, muito sol, e o pastor disse assim: vamos orar com fé, porque Deus vai mandar chuva no dia de amanhã. Ela se preparando para a escola, ela pegou o guarda-chuva e o pai dela disse assim: minha filha, você está doida? Para que esse guarda-chuva? Olha o sol que está aí. Aí ela foi dizer assim: mas pai, nós não oramos ontem pedindo chuva a Deus? Eu já estou me preparando porque eu creio que Deus vai mandar a chuva que nós precisamos. E muitas vezes nós somos assim. Nós falamos uma coisa e acreditamos em outra. Então que nós possamos entender que Deus acredita em nós, que Jesus acredita em nós, senão Ele não nos chamaria para sermos discípulos dEle. Então tomemos posse disso para a nossa vida. O Senhor Jesus chegou a dizer que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Acreditemos nisso, tomemos posse disso para a nossa vida. Abençoemos a nossa família, abençoemos o nosso trabalho, abençoemos as nossas finanças, a nossa saúde, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.